Boa noite, eu sou Richelle Moraes, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Física. Também sou bolsista do Programa de Iniciação à Docência, PIBID. Eu venho, através desse seminário integrado, apresentar para vocês um artigo intitulado O Roteiro Escolar como Instrumento da Educação Física em Tempos de Covid-19. Experiências com o PIBID. Esse artigo tem como autores Richelle Moraes, Betânia Alves, Leandro Ferraz e Rômulo Rodrigues. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou estado de pandemia devido ao vírus Covid-19. Logo em seguida, foram tomadas medidas de restrição e isolamento social, o que exteriorizou inúmeras vulnerabilidades sociais e acabou atingindo todos os setores. Entre eles, nós temos aí a educação, que ocasionou um fechamento súbito das suas instituições de ensino. E, posteriormente, essas instituições de ensino adotaram o ensino à distância como método educacional para os alunos darem continuidade às suas aulas. Segundo Macedo Santos Santana 2020, aqui no Tocantins, esse ensino se dava por duas maneiras. Uma delas era para quem tinha acesso à internet, teria a possibilidade de ter aulas online, e a outra delas era o roteiro escolar. Esse roteiro escolar eram atividades impressas que eram entregues para esses alunos, eles respondiam e devolviam novamente para a escola para serem corrigidas. Só para frisar também que os alunos da zona rural também tiveram acesso a esses roteiros escolares, eles eram entregues pelo professor através do transporte escolar. Essa vivência desse novo método de ensino, para mim, ela se deu através do programa PIBID, que tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora para mim. Nessa metodologia, eu vou compartilhar com vocês minhas experiências com esse novo método de ensino, adotados principalmente pela Escola Estadual Professor José Carneiro de Brito, que é a escola pelo qual faço parte do núcleo do PIBID. Eu utilizei como metodologia o método autobiográfico, que, segundo Candini Coneley, ele tem a finalidade de relatar as experiências a partir das nossas vivências e das nossas narrativas de memória. O PIBID de Educação Física ele iniciou no final de novembro de 2020, e o seu eixo central é a dança e a ginástica na formação docente de educação física. Nossa organização ela se dava da seguinte forma: nós tínhamos reuniões, essas reuniões, como ilustrado aí na figura 1, elas eram feitas através do Google Meet, que é nosso principal método, meio de comunicação. Então, nós tínhamos dias que nós tínhamos a reunião com um grupo geral, que nós tratávamos dos planejamentos de formação para ginástica. Tinha dias que nós tínhamos reuniões com os grupos de estudos, que é o que está sendo ilustrado nessa figura 1, que nós tratávamos de assuntos mesmos voltados para a ginástica e para a dança. E, por fim, nós tínhamos reuniões, também dias com os nossos núcleos, que eram as reuniões com os nossos supervisores, que era o professor de cada escola que foi selecionada, que foram 3, e nessas reuniões nós atendíamos as demandas da escola. Sobre essas demandas, que foram repassadas pelo nosso supervisor, nós temos como a principal aí a construção desses roteiros escolares. E a seguir eu vou trazer para vocês um trecho que foi tirado do meu diário de campo sobre esse primeiro contato com a construção desses roteiros. A princípio, essa construção foi muito complicada. Nós não tínhamos experiência com sala de aula e muito menos com ensino remoto, pois era algo extremamente novo. Então, como planejar um material que atendesse às necessidades de todos os alunos, visto que as realidades sociais de cada um se divergiam? Isso foi algo que nós trabalhamos bastante, assim, como a gente construir esse roteiro escolar, como a gente ia atender a necessidade daquele aluno através desse roteiro escolar. Esse roteiro ele passou assim a ser uma coisa mais conceitual. Elas eram atividades propostas em cima mais das questões históricas, teóricas, vinha um texto e eles tinham que, uma atividade proposta que tinham que responder através desse texto.
Só que também nós propunhamos atividades recreativas para que eles pudessem se exercitar em casa. Esses roteiros, ele tinha um modelo que tinha que ser seguido, era o seguinte, ele lá ia conter o objetivo, o que objetivava aquele roteiro, ele estava explicado ali no começo. Logo em seguida, ele trazia a forma de avaliação que ia ser feita, explicando como o aluno iria ser avaliado através daquele roteiro. Depois nós tínhamos lá as nossas referências, o que foi utilizado, as fontes que foram utilizadas para realizar aquele roteiro. Nós tínhamos também um link sugestivo para aqueles alunos que tivessem acesso à internet, que pudessem aprofundar um pouco mais sobre o conteúdo. E então nós tínhamos o conteúdo em si. O conteúdo ele era um texto que era colocado, e logo em seguida vinham as atividades com questões abertas e fechadas para eles responderem em cima desse texto. E, por fim, nós tínhamos uma questão para a movimentação, que era uma questão voltada. Aquele conteúdo que foi trabalhado no roteiro tinha uma questão para eles realizar aquela atividade daquele conteúdo em casa. Por exemplo, aqui nós tínhamos aqui uma brincadeira que é muito comum, que é o taco. Então, uma atividade que a gente ia propor é que eles realizassem essa brincadeira do taco em casa. Só que vinha explicando como é que era a regra, mas que eles também estavam abertos a trabalhar essa atividade conforme eles quisessem criar as regras. A intenção mesmo era fazer com que eles se movimentassem e que eles trouxessem esse feedback para nós. Esse feedback ele vinha assim: eles iam nos dar essas devolutivas através de um vídeo gravando como foi a construção dessa atividade, essa movimentação em casa que eles tiveram com a família, ou eles poderiam escrever, ou eles poderiam mandar um áudio para o professor, ou fazer um desenho ilustrando como foi aquele momento de recreação. Então, assim, nessa parte aqui do diário que eu vou falar aqui para vocês, já foi essa parte mais, posso dizer assim, mais gostosa, quando a gente já começou mesmo a se familiarizar com a questão do roteiro escolar. Então, aos poucos, eu fui me familiarizando com a produção dos roteiros escolares, porém ainda existem algumas lacunas a serem compreendidas. Como propor uma avaliação nesses roteiros? Qual conteúdo aplicar? Foi complicado compreender isso. Nosso orientador Rômulo nos deu um suporte muito bom. Nos orientou a estarmos em um verdadeiro relacionamento sério com a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Nela estão os conteúdos que podemos trabalhar em sala de aula. Além disso, nos disponibilizou os seus roteiros como exemplo e estava sempre nos orientando. Isso foi fundamental nesse processo. E foi mesmo. Nosso orientador, o Rômulo, ele foi extraordinário conosco. Deu muita atenção mesmo, ele destrinchava os roteiros mesmo que ele tinha, para que a gente pudesse entender como a gente poderia utilizar ali a base como curricular para adaptar esses nossos conteúdos nesses roteiros. Lembrando que esses nossos roteiros ele era encaminhado para os alunos, então a gente tinha uma responsabilidade de fazer um roteiro mesmo coerente, correto, que atendesse às demandas da escola, porque eles eram entregues para os alunos. Então, o que a gente entendeu foi que esses roteiros eles tinham que ser cada vez assim mais simples, direto, só que ao mesmo tempo inovador, tinha que ser criativo, porque tinha que chamar a atenção do aluno, tinha que propor uma atividade que despertasse interesse do aluno ali fazer, porque essa nossa intenção de trazer a escola para dentro de casa, de trazer a casa também para a escola, mas nesse período a gente teve que entender que nem todo aluno tinha um pai ali dentro de casa ou a mãe para auxiliar ele no desenvolvimento dessa atividade. E que também talvez não tinha um familiar com um grau de escolaridade que pudesse auxiliar essa criança. Então, esse adolescente, então a gente tinha que entender que a atividade ela tinha que estar ali coincidindo com o que pedia, mas que ao mesmo tempo a criança conseguisse resolver aquela atividade, apesar de estar tendo ali todo o amparo do professor e tudo mais para tirar suas dúvidas, mas que fosse de fácil compreensão para esses alunos.
E isso a gente foi conseguindo ir sanando aos poucos. Hoje os roteiros já são do desenvolvimento muito mais fácil, já conseguimos atender todas essas demandas. E o nosso principal foco, quando nós adentramos a esses roteiros escolares, foi tirar essa educação física somente do papel que ela estava. Não é educação física só papel. Não é porque remota, é uma educação física em casa, mas é uma educação física com movimento. Ele tem um conteúdo, ele vai se movimentar em cima daquele conteúdo que ele recebeu no roteiro escolar. Sobre os agradecimentos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me acompanhado até aqui, agradecer também a CAPES, a nossa coordenação de aperfeiçoamento pessoal e superior, que me proporcionou a honra de fazer parte do programa PUBID. Isso vem contribuindo positivamente na minha formação profissional, que tem sido muito bom mesmo. Tenho só gratidão também aos professores, os coordenadores do programa, pela contribuição e parceria deles com esse artigo, com o programa, o empenho deles com o programa para conosco. Tem sido muito bom esse programa. Aqui eu estou trazendo para vocês as referências que eu utilizei no artigo, todas elas. No mais, eu quero agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigada mesmo por estarem dispostos, me acompanhando até aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês através desses contatos, o meu WhatsApp e o meu e-mail. Eu sou Richelle Moraes dos Santos. Se vocês quiserem receber algum roteiro, alguma dessas devolutivas de vídeos dos alunos, eu posso estar encaminhando para vocês, estarem vendo como ficou bacana essa construção, como ela veio amadurecendo, como já estava uma construção do roteiro muito, muito deliciosa. Estava vendo que os alunos já estavam mais dispostos a participar, a se entregar à atividade. E, no mais, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. Boa noite e até uma próxima.